Estendemos as boas-vindas a todos nossos amigos, irmãos, que escolheram estar aqui nesta noite. O profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 16, diz o seguinte: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome eu sou chamado. Feche os seus olhos como você está, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e santificado seja o teu nome, porque o Senhor é o único que merece receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, pelas condições que o Senhor nos dá, de podermos estar em Tua presença nesta noite para ouvirmos a Tua palavra. Como o profeta Jeremias disse, o resultado da Tua palavra é gozo e alegria para o coração que está cansado. Derrama sobre nós o Teu Santo e Bom Espírito, fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Temos algumas notícias importantes. Pedimos a atenção de cada um por alguns minutos. Amigos da Balança, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na igreja. Congresso de Homens 2015, de 6 a 8 de novembro em Caraguatatuba. O valor poderá ser parcelado e inclui refeições e hospedagem. O local será no Hotel Fazenda Três Poderes. Mais informações no mural da igreja. O próximo encontro da Escola de Pais e Filhos será no dia 25 de setembro, às 7h30 da noite, aqui na igreja. O tema abordado será a influência da internet nos relacionamentos familiares. Palestrante, Dr. Vanderlei Oliveira Silva, juiz da Vara da Infância e Juventude de Belém, que estará aqui para compartilhar toda a sua vasta experiência no assunto. Você é nosso convidado. Você quer emagrecer de forma saudável? Conheça o programa Emagrecimento Saudável e Permanente, coordenado pelo Espaço Viva. São 3 opções que incluem aulas de culinária, palestras, avaliação física, atendimento profissional, com personal trainer, nutricionista, coaching, psicóloga e muito mais. Confira no site do Espaço Viva. Saúde mental e espiritual, com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos e a psicóloga Thaís Souza. É a programação especial das quartas-feiras, 7h30 da noite, aqui na igreja. Venha e traga convidados, temas para ajudar você a ter mais qualidade de vida mental e espiritual. Vem aí a segunda Festa das Nações, dia 26 de setembro, às 7h30 da noite. Você vai conhecer e saborear pratos típicos do Brasil, Peru, Arábia, Turquia e Itália. Dia 26, às 7h30 da noite. O ingresso vale um prato típico e um suco. Boa noite a todos. Abra o seu inário no hino número 207, Vida em Olhar. E vamos cantar todos juntos, com todo entusiasmo. Número 207 do nosso inário. Vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna te dou. Pois então, pecador, considera
Jesus Salvador, pois o seu grande amor já provou. Com seu sangue na cruz, sucumbindo na dor, tua falta também já pagou. Viver, viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Vida tens em olhar a Jesus Salvador, já por ti ele tudo sofreu. Com amor dá perdão ao maior transgressor. Vê Jesus que por ti padeceu. Viver, viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Amém? Deus seja louvado. Hino número 169, Deixa a luz do céu entrar. Vamos ficar todos em pé para cantar essa bela canção. Deixa entrar o Rei da Glória, ouve a voz de Jesus te chama, número 169. Ouve a voz, Jesus te chama, volve já, ó pecador. Ouve a voz de quem te ama, é Jesus teu Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória, vais obter a salvação. Os prazeres do pecado não trarão conforto ou paz. Só Jesus, o Mestre amado, a alma satisfaz. Deixa entrar o Rei da Glória. Amém. Hoje ainda graça existe para ti, ó pecador. Deixa teu viver tão triste, vem agora ao Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória, vais obter a salvação. Amém. Gostaria de convidar para nos fazer uma oração intercessora o nosso irmão Murilo, que ele viesse aqui à frente. Com certeza você veio à casa de Deus nesta noite trazendo alguma inquietação, alguma dificuldade que está atrapalhando, e Deus promete que todo aquele
que abrir o seu coração, Ele entra. E quando Jesus entra, Ele traz a paz, Ele pacifica todo o nosso ser. Vamos nos ajoelhar agora e você terá 1 minuto para colocar uma questão que está incomodando você. E no final o irmão Murilo irá orar. Nosso querido Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nos concedestes mais um dia de vida para nós vivermos. E nós estamos aqui nesta noite, porque reconhecemos que Tu és um Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós estamos aqui prostrados perante Ti, porque reconhecemos que nada somos. Não passamos, Senhor, de apenas pó, porque do pó viemos, porque fomos formados por Ti, porque nos fizestes a Tua imagem e a Tua semelhança. E aqui nós estamos nesta noite porque queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Querido Deus, aqui estão os Teus filhos, como disse o irmão Eloy há pouco. Muitos certamente têm um pedido especial no seu coração. Nós não sabemos, mas Tu sabes, Senhor. Portanto, nós queremos colocar esses pedidos que estão estampados na vida e no coração de cada um sobre o Teu trono de graça. E queremos Te pedir que Tu venhas abençoar cada um, Pai querido, conforme a bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Queremos também Te pedir uma bênção especial nessa noite sobre a família da Ruth, o seu filho que se envolveu no acidente. Que Tu estejas com ele, Pai querido. Que os olhos deles possam ser abertos para ele sentir a realidade dos dias que ele está vivendo, para que ele venha fortemente para os braços do Senhor. Também queremos Te pedir uma bênção especial nessa noite sobre o Dr. César Vasconcelos, que mais uma vez estará trazendo aqui o pão da vida para os Teus filhos. Que ele mais uma vez seja tomado nos Teus braços e que ele possa falar inspirado pelo céu. Prepara a nossa mente e abre o nosso coração agora para ouvirmos a Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de um texto que está lá no livro de Salmos, que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança, ou me fazes repousar seguro. Independente de crise econômica, crise política, que é o que nós mais ouvimos falar ultimamente nos jornais, nas revistas, no noticiário, nós possamos ter a certeza, independente de coisas boas ou ruins que estejam acontecendo na nossa vida, que a verdadeira paz, a paz verdadeira, nós só encontramos no nosso Mestre Jesus, no nosso Deus maravilhoso. Que nós possamos ter isso sempre em mente. Vamos agora ouvir essa linda canção, Paz em Suas Mãos.
traz a paz do alto do seu trono e me faz sentir que não estou perdido. Me tira o mal que me atormenta o sono. Que bom ter Deus, meu Pai, meu Senhor. Sentir a tua doce paz a me amparar. E andar feliz à sombra desse amor. E em tuas mãos seguro vou me abrigar. Se aflito estás em busca de um auxílio, se não tens paz nem vida tens também, levanta os olhos, pois não estás sozinho. Estás nas mãos de um Deus que te quer bem. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me amparar. E andar feliz à sombra desse amor. E em suas mãos seguro vou me abrigar. Amém. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço aqui a organização da igreja pelo convite de apresentar esse tema para vocês. Quarta-feira passada eu falei sobre angústia, ansiedade. Nas outras 2 quartas-feiras anteriores, minha filha, que é psicóloga, falou sobre temas. Eu assisti hoje à tarde, não estava aqui, por isso não assisti a palestra dela sobre pensamento. Assisti hoje à tarde em casa na internet e vale a pena assistir. Palestra muito explicativa, muito importante para quem está sofrendo com depressão. Tanto que eu vou pular algumas coisas aqui, porque ela falou bastante sobre isso, a importância do pensamento. Eu queria dizer a vocês que estão visitando aqui esse auditório, esse templo, você que não faz parte ainda da comunidade adventista, vocês são muito bem-vindos aqui nessa noite. Eu já estive na posição de vocês. Quando eu passava, eu vim de uma família muito católica, graças a Deus, e
E quando eu passava em frente a uma igreja protestante, eu via, geralmente tem um biombo, né? Assim, mais antigas tinha. E eu, às vezes, passava assim pela cabeça, o que deve ter lá dentro, né? Como é que é esse povo, né? Negócio de crente, né? Então, se sintam confortáveis aqui. Eu prefiro dizer que eu sou protestante. Eu não gosto de dizer que eu sou evangélico. Evangélico virou uma coisa muito água com açúcar, né? No mundo teológico chama-se graça barata. Eu sou protestante. Por que eu sou protestante? Porque eu protesto contra a mentira. Eu protesto contra aquilo que não é verdade. Eu protesto sobre aquilo que está contra a palavra de Deus. Por isso que eu sou protestante. Então, sou a favor da verdade, né? Vou dizer o outro lado da moeda. Sou a favor daquilo que Deus recomenda em sua palavra. Então, visitantes, vocês, não sei a religião de vocês, enfim, mas eu queria convidar para vocês virem aqui estudar a Bíblia. Muito interessante estudar a Bíblia, faz muita diferença na sua vida você estudar a Bíblia. Aos sábados aqui tem uma classe aqui na frente, só para visitantes. O pastor está ali, ele é um professor aqui, tem uma classe especial para você, visitante. Sábado de manhã, às 9 horas, tem um culto, uma palestra, e parece que começa às 11, né? Em torno das 11 começa uma classe que vai de 11 a meio-dia. Se você não entende nada ainda da Bíblia, você entende só um pouquinho, quer estudar um pouco mais, sem compromisso nenhum. Ninguém vai pedir teu dízimo, não vai pedir, não vai empurrar você para ser batizado, não vai forçar nada, vai mostrar para você, como mostraram para mim. Agradeço, até me ligou, estava me arrumando para ir para cá, me ligou de Campinas, um colega meu, cardiologista, ele que veio falar de Bíblia para mim na Faculdade de Medicina, lá no Rio de Janeiro. E ele é cardiologista. E ele falou para mim, e é uma coisa fantástica. Então, convido a vocês, visitantes, sintam-se à vontade, venham aqui, sábado de manhã, às 9 horas, tem uma palestra, uma pregação, e perto das 11, 10 para as 11, aqui na frente tem uma classe especial para vocês começarem a estudar uns temas bíblicos que são realmente muito importantes. Às quartas-feiras, às 7h30, tem essa reunião aqui. Na semana que vem vai ter uma outra pessoa, não vai ser nem minha filha, nem sou eu, que fala muito bem. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Um jovem pregador entusiasta, esqueci o nome dele. Se eu puder, eu virei também, para assisti-lo. E domingo também, às 7h30, tem aqui uma reunião. Então, aqui tem reunião quarta-feira, domingo, às 7h30, e sábado pela manhã. Eu realmente gostaria de repetir esse convite a vocês que estão visitando aqui para virem e estudarem. Muito importante. Ao final do tema dessa noite, eu queria que então cada visitante aí, nós temos um brinde aqui para dar para vocês, um por família, um livro chamado Viva com Esperança. Esse é um livro que foi lançado no final do ano passado. É um livro vamos dizer assim, é um livro científico, mas escrito de uma forma popular. Ele tem artigos sobre depressão, sobre ansiedade, sobre obesidade, sobre exercício físico, sobre a mente positiva. E ao final de cada capítulo você vê as referências bibliográficas, científicas. Eu conheço uma outra pessoa que participou da elaboração desse livro, como a Kátia. O Dr. Peter Landless também conheço, assim, de ter conversado. Então, Dr. Neil Nedley, médico clínico americano, já fiz um seminário com ele. Então, vocês, tá bem? Antes de ir embora, você está visitando aqui, você vai ganhar um livro, tá? Um por família, vai estar aqui à frente com o seu Eloy, e você não esqueça de levar seu livro. E eu queria começar com um texto, vamos falar sobre depressão. Depressão já está aqui no PowerPoint, deixa eu botar esse cara aqui, tá ligado?
Não sei se está ligado aqui. Está ligado? Ah, ligou. Agora ligou. Ok. Ups. Então, antes do tema propriamente dito, fiquei pensando, gente, vim aqui à noite falar para vocês sobre depressão no século 21, com internet, com iPhone, com iPad, com tablet, tudo quanto é tipo. Hoje lá, alguém falou no prédio que tem um novo agora, chama-se Leve, que é só para livro, audiolivros e tal, toda hora tem um troço novo. Então, falar sobre depressão da maneira convencional, vocês já sabem. Eu vou dar uma passada nisso, porque tem gente que ainda confunde depressão com outros transtornos mentais. Não é incomum ainda, mesmo nesse século XXI, as pessoas me ligaram, doutor César, atende meu filho, meu marido, minha esposa que está com depressão. Ah, sim, qual é o problema que se chama depressão? Esse não tem nada a ver com depressão, pode ser esquizofrenia, o pessoal bota, depressão é tudo, né? Então, é bom dar uma olhadinha, relembrar o que é depressão, o que não é depressão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria abrir a Bíblia aqui. Paulo foi um sujeito muito interessante. O apóstolo Paulo, ele era muito ortodoxo, ele era muito Caxias, ele era muito tipo o antigo Papa, né? Outro Papa, durão, tipo o ex-presidente Figueiredo, que uma vez disse, eu quebro e arrebento. Paulo não era fácil, e ele caiu do cavalo, literalmente, na estrada para Damasco, e caiu do cavalo espiritual também, e ele aprendeu uma coisa muito importante que tem a ver com a saúde mental, que é a humildade, que é reconhecer a sua impotência, reconhecer que você precisa de ajuda. E Paulo, então, na experiência que ele passou a ter com o Senhor Jesus Cristo, a mente dele foi sendo mudada. E aqui no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, o capítulo 1, o verso 12, ele fala assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo. Se alguém arranjar água para mim, agradeço. Então, Paulo aqui está dizendo, eu queria chamar a atenção, ele fala aqui, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo. Aí eu pergunto, com que mente você tem vivido no mundo? Com que tipo de mente? Com que tipo de sabedoria? O que é uma sabedoria carnal e o que é uma sabedoria espiritual? A sabedoria carnal, ela é aquela convencional, é aquela ordinária no sentido assim de que todo mundo usa. E Paulo está falando aqui que ele aprendeu a usar uma sabedoria extraordinária. Ele recebeu isso, e você pode receber isso, se você quiser receber isso. E esta mente não carnal é uma dotação cerebral, mental, que vai ajudar muito a pessoa a resolver problemas emocionais, seja depressão, seja fobia, seja pânico, seja o transtorno que for. Então, eu queria começar com essa ênfase no mundo espiritual, porque essa é a grande diferença, queridos. Eu fui num congresso recente de psiquiatria, os professores top do Brasil estavam lá,
da Unicamp, da UFRJ, da USP Ribeirão Preto, excelente palestra sobre estresse. E quando chegou no tema sobre depressão, um casal que são professores de psiquiatria da USP, professor Moreno, enfim, professor Mário Alevato, psiquiatra que estuda profundamente a psiquiatria molecular, ele é da Marinha do Brasil. E quando chegou no tema sobre depressão, a informação foi: não temos novidades. É fluoxetina, paroxetina, sertralina, venlafaxina, pregabalina, essa turma aí. E atendi uma jovem mulher, pouco tempo atrás, que mora numa cidade longe daqui. Ela tinha usado, jovem, não tem 40 anos. Eu contei, usou mais de 20 medicamentos psiquiátricos. Ansiedade, uma depressão. Por isso que o tema é isso. O que mais além da medicação? Eu estou começando e terminando, né? Quando eu falo aqui, Paulo dizendo, não é com sabedoria carnal, mas é na graça de Deus. Sabe, a gente tem que desreligiosizar as coisas, no sentido de que talvez alguns de vocês que estão entrando numa igreja protestante pela primeira vez, vai querer pregar, vai querer falar de negócio de Bíblia e tal, essas coisas de crente. Nós somos culpados disso, porque tem tanta gente com Bíblia na mão botando o dinheiro na meia, né? Que é uma coisa assim, espantosa, ainda faz oração em cima da propina, como pode? Isso é loucura, isso aqui tem que ser Aldol, Amplictil, Risperidona, Quetiapina, tem que ser Sossega-Leão, daí para cima. Se bem que distúrbio de caráter não se resolve com medicamento. Não se resolve com medicamento. Então, queridos, vai embora para casa hoje, obrigado. Vai embora para casa hoje querendo essa mente não carnal. Pesquise sobre isso. Peça a Deus isso. Não importa de que filosofia religiosa você é, ou se não é de nenhuma filosofia. Gandhi uma vez disse que Deus pode ser o ateísmo do ateísta. Então, a saída é essa. A saída, tá bom, você pode estar aqui hoje e pensar, eu não tenho depressão, não tenho transtorno emocional, para que eu preciso de uma mente desse jeito? Você vai precisar. Todos nós temos algumas lutas. Se você não teve uma luta forte ainda, vai ter. Então, a saída é ter uma mente espiritualizada. Anos atrás eu descobri, que eu sempre tenho estudado ao longo dos anos, essa conexão de saúde mental, psiquiatria, sempre com uma parte, depois que eu conheci a palavra de Deus, então me interessei em cientistas que têm alguma pesquisa em relação à palavra de Deus. E eu descobri, bem anos atrás, um professor da USP que se aposentou em psiquiatria, professor Jorge Amaro. Eu tenho um livro dele, conversei uma vez com ele só, e esse livro chama-se, eu acho que é Psicoterapia e Religiosidade, ou Religião, uma coisa assim. Parte do livro é sobre técnicas de terapia, e parte são artigos que ele escreveu sobre Freud, a religião, e Jung, a religião, e tal. E ele colocou no livro dele, professor Jorge Amaro, ex-psiquiatra da USP, se aposentou, ele falou assim, o homem maduro é espiritualizado. Temos que entender o que é isso, né? Espiritualizado, o que eu entendo, é ter essa mente aqui, a mente não carnal. Se você vai no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, Paulo fala assim,
Agora nenhuma condenação, nenhum problema há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Muito importante isso. Essa é a saída, minha gente. Andar no Espírito. Filipenses 4:8, carta de Paulo aos Filipenses 4:8, ele fala assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O que deve ocupar então o nosso pensamento? As coisas que são amáveis, positivas. Minha filha falou sobre isso na palestra que ela fez sobre pensamento, vale a pena você assistir. Ela destrinchou isso aí, a questão cognitiva, falou das crenças centrais e tudo isso. Então, Deus está falando ali para você e para mim que o que deve ocupar o nosso pensamento prioritariamente são essas coisas positivas. Quando nós psiquiatras entrevistamos uma pessoa, a gente analisa várias coisas: a atenção, a memória, a inteligência, a orientação no tempo e no espaço, a afetividade, o juízo crítico, vários itens que tem a ver com a mente da pessoa. E um deles é o pensamento. Quando a gente analisa o pensamento da pessoa, está conversando com a pessoa, está analisando o pensamento dela. Então a gente vê três coisas no pensamento: a gente vê o ritmo, a estrutura e o conteúdo. Então, o conteúdo, o pensamento, Paulo está dizendo aqui, Deus está falando através de Paulo, o conteúdo, sabe, lute para você ter um conteúdo positivo de pensamento. Porque nós somos contaminados, porque tem traumas do passado, porque tem crenças centrais distorcidas, pensamentos distorcidos, nosso conteúdo pode ser negativo, tem pessoas que têm uma mente muito pessimista, não é isso? Nada vai dar certo, tudo dá errado. Predominantemente pensa negativo. Algumas pessoas são assim, são negativas. O conteúdo do pensamento delas é cheio de coisa negativa. Então, elas vão afundar numa depressão ou em outro tipo de transtorno, ou vai somatizar. Então é muito importante a qualidade dos pensamentos que a gente nutre. E eu gostei muito de uma coisa que minha filha falou na palestra dela, que eu estava assistindo agora na internet no final da tarde. Ela falou assim: olha, se você pegar então pensamentos, você detecta os pensamentos predominantemente negativos que você tem, de autodepreciação, de autodesvalor, de crítica severa que você faz com você mesmo, de ficar se culpando toda hora, você troca isso por alguns pensamentos da palavra de Deus, porque alguns pensamentos da Bíblia são verdadeiros. E as pessoas que têm distorção de pensamento, alguns pensamentos distorcidos não são verdadeiros. Exemplo, você telefona para uma pessoa, ela é sua amiga, e naquela hora ela não atende o celular, e aí vem no teu pensamento: tá vendo, eu não quis atender meu celular, não quis me atender. Mas você não checou qual é a verdade. Já falei isso aqui outro dia. Aí você, quando checa no dia seguinte, eu liguei para você não me atendeu, por quê? Eu esqueci o celular lá, não sei aonde, quando você me ligou. Então, ela não quis me atender, é uma distorção de pensamento. Então, você tem que detectar a distorção de pensamento e escolher pensar em outro pensamento. E nada melhor do que da palavra de Deus para você colocar na cabeça, porque é verdade. Então, depressão é uma desordem afetiva, é um assunto médico, psicológico, também espiritual. Psiquiatras e psicólogos são treinados para tratar a depressão. As causas são variadas, a pessoa pode ter uma tendência hereditária, se a mãe for deprimida, o pai, o avô, o tio, a avó. Então, a tendência pode passar por genética, mas a genética não é tudo. A genética é de 30% a 50%, segundo neurocientistas. Se você teve um pai deprimido, não quer dizer que você vai ter que ter depressão, você vai ter mais possibilidade de ter. Mas vai precisar de, além da genética, vai precisar de ter outras coisas na sua vida, outras perdas, outras situações mentais,
sociais que podem desencadear essa depressão. Tem gente que teve uma mãe deprimida, um pai com depressão e nunca desenvolveu depressão na sua vida. As perdas importantes na vida vão se somando na infância, no trabalho, na família. A pessoa que é muito sensível, pessoa que tem tendência à melancolia, são mais propensas a ter depressão. Pessoa que se magoa com facilidade. Desequilíbrios neurofisiológicos, às vezes questão ligada a tireoide. Abuso de drogas pode causar depressão também. Doenças físicas, pessoas que têm uma doença grave, um câncer terminal, ou um câncer não terminal, mas pode desenvolver um quadro depressivo, e são causas variadas. Essa aqui é uma imagem, uma tomografia sofisticada, chama-se PET, tomografia por emissão de pósitrons. Você pode ver que o cérebro que está à sua esquerda é um cérebro de um paciente deprimido. Você vê quanto menos pontinhos amarelos e cor de abóbora estão naquele cérebro esquerdo, isso significa que aquele cérebro não está funcionando bem. E quando a pessoa se recuperou da depressão, olha como é que aumentou o número daqueles pontos sensíveis cerebrais que produzem certos hormônios. Aqueles são hormônios cerebrais ou neurotransmissores que voltaram a funcionar quando a pessoa se recuperou de uma depressão. Então você vê o cérebro de uma pessoa deprimida e o cérebro de uma pessoa recuperada, como é que é diferente. Por isso que você falar para a pessoa deprimida, levanta, isso é frescura, para com isso. É uma maldade você fazer isso. O cérebro não está funcionando. Bom, tem causas físicas também. Já falei da hereditariedade, deficiência B12, traumas cranianos, metais tóxicos, estilo de vida impróprio. Você sabe que 8% das mulheres norte-americanas estão contaminadas com mercúrio, que vem por causa de peixes contaminados. Então, isso perturba também o cérebro. Estilo de vida impróprio, a pessoa tem uma vida muito doida, um dia come, outro dia não come, um dia dorme cedo, outro dia dorme tarde, um dia acorda 11 da manhã, outro dia acorda 5 da manhã, outro dia vai dormir meia-noite, outro dia vai dormir, então arrebenta, o cérebro chega uma hora e fala assim, cara, não estou aguentando mais. Começa a pifar o cérebro. Desarranjo do ritmo circadiano, isso que eu acabei de falar, ao invés de ter um horário regular para dormir, é tudo destrambelhado. Deficiência de ômega 3, desequilíbrio hormonal, tireoide, doenças crônicas. Então você vê que não é uma coisa só, né? Hoje em dia não, já faz vários anos que tem essa moda, toda semana tem um troço novo, né? Que vai fazer bem. Não, ômega 3 resolve tudo, maca peruana resolve tudo, não sei o que resolve tudo, noni resolve tudo. Meus amigos, não tem um remédio que resolve tudo. O único remédio que resolve tudo chama-se amor. Amor não no sentido mundano, mas no sentido bíblico. Amor incondicional. Mesmo assim, existe uma angústia que só vai ser resolvida quando Cristo voltar, e falta poucos meses para isso. 12 meses, 34, não sei, mas falta pouco tempo. Então, a depressão tem várias causas. Tem causas psicológicas também, divórcio, abuso verbal, sexual, abuso físico, emocional, abuso espiritual, vários tipos de abuso que a pessoa vive, aquilo pode deprimi-la. Punição severa ou perversa, desvalorizar a criança por palavras ou atitudes rudes, então você vai criando nessa criança uma propensão para a depressão. Contato não afetivo com a criança, não tem um abraço, não tem um aconchego, né? Não tem um elogio, não tem um toque, então essa criança vai ficando com um núcleo depressivo. Então, se tem uma genética que favorece, se tem uma infância que foi carente para essa criança, e na vida adulta ela casa com a pessoa complicada, ou vai ter um trabalho, um abusador moral, ou ter uma perda importante, então essa sequência de situações difíceis desencadeia uma depressão naquela pessoa. E outra pessoa, talvez os mesmos sintomas, mesmos problemas, vai desencadear uma crise de pânico. Então, as mesmas causas podem gerar transtornos diferentes. E o mesmo transtorno pode vir de histórias diferentes. Isso
Foi explicado por uma psiquiatra de Harvard, chamada doutora Lee Makula Weyland. A morte do pai ou da mãe também, às vezes a morte do pai e da mãe para uma pessoa é muito mais devastadora do que para outras pessoas. Porque tem pessoas que têm um link, um vínculo afetivo, meio que vital com o pai ou com a mãe. E quando morre uma pessoa dessa, é como se o chão saísse. Essa pessoa não conseguiu, mesmo pode ser uma adulta, pode ser um adulto, independentemente de cultura, pessoas que não conseguiram desenvolver uma independência afetiva saudável, e aí fizeram um vínculo exagerado com o pai ou com a mãe, e então quando esse pai ou a mãe morre, é um desastre para essas pessoas. Elas têm um quebra do vínculo que para elas é insuportável. Então, causa psicológica. Você tem alguns... como é que você vai diagnosticar se a pessoa tem depressão ou não? Ela tem que... Deixa eu ver se voltar no próximo slide aqui. Ok, vou voltar. Bom, tem que ter o estar deprimido, né? A sensação de depressão e tristeza, a maior parte do tempo, a falta de prazer nas coisas que antes dava prazer, incluindo o sexo, a pessoa perde o prazer, ela tem uma sensação de inutilidade, de culpa excessiva, a dificuldade de se concentrar, ela tem distúrbio do sono, pode ser dormir demais ou dormir de menos, ela pode ter a sensação de fadiga, mesmo tendo dormido uma noite inteira, e geralmente de manhã tem uma falta de energia incrível. É assim, você sabe isso, depressão é assim, tristeza, choro, falta de energia, perda de prazer, pensamentos só predominantemente negativos, a vida não faz sentido, eu não sei porque eu estou aqui, por que Deus não me leva, sou um peso para os outros, fica rodando na cabeça o tempo todo. E eu vou mostrar o quadro para vocês aqui de uma mulher que estava com ideia suicida e que tinha um bebê, como que ela viveu essa situação de pensamentos muito derrotistas. A gente tem que fazer uma diferença entre depressão e tristeza. A tristeza, ela é temporária, ela não precisa de medicamento, não precisa de tratamento, não precisa de psicólogo. A pessoa vive o luto psicológico e ela depois sai disso aí. Então, uma tristeza pela morte de um ente querido, a tristeza por uma perda de emprego, a tristeza porque uma pessoa muito querida sua mudou para muito longe. Então, tem um tempo. Os cientistas falavam que era de 3 meses a 1 ano que você pode ficar meio triste, meio jururu, como se diz lá no Rio de Janeiro, né? E depois você recupera. Agora, se a pessoa passou mais do que 1 ano, uns estudos mais recentes que eu ouvi falar que pode ir até 2 anos, mas depende de algumas variantes. Mas se você teve uma perda importante e você está triste, o que acontece quando a pessoa... O que acontece em termos de sintomas no luto psicológico, né? Você vai ter tristeza, uma sensação de anestesia da emoção, ou vai dormir muito para poder não pensar naquela dor, ou pode perder o apetite, né? Ou pode atacar a geladeira. As pessoas às vezes começam a atacar muita geladeira, especialmente coisa doce, pode ser o início da depressão. Por que coisa doce? Porque o doce dá uma ligada. A pessoa está para baixo, a energia vai lá e come doce. Aí o doce, a glicose, o açúcar dá uma bombada, mas daqui a pouco, pum, arrebenta de novo. Então, a tristeza, ela é temporária, ela passa com o tempo, ela passa com o fato de você ir aceitando aquela situação, você vai parando de brigar com a vida, parando de brigar com Deus, parando de brigar com você mesmo. Você vai, o nome é esse, aceitando uma realidade difícil, dolorosa, mas que você volta a respirar, recupera, levanta e vai tocando a vida. Isso é tristeza, que é diferente de depressão. Depressão tem a depressão leve, depressão moderada e depressão grave. A depressão grave ou severa, ela pode ser, você pode sair da realidade ou não sair da realidade. Então, são 3 níveis de depressão. O tratamento envolve 5 aspectos: medicação, orientação da família, cuidados físicos, psicoterapia, aconselhamento e ajuda espiritual. Então, vamos dar uma olhadinha. Medicação. Medicação é a parte não muito difícil, embora em alguns casos é difícil. Você tem os medicamentos convencionais, tem os medicamentos fitoterápicos, como o hipérico perfuratum, ou erva de São João. Cuidado que no Brasil tem uma erva de São João que não é o hipérico. Então,
Esse é um fitoterápico. Fitoterápico não é homeopatia, não é floral. Fitoplanta, terápico, tratamento. Fitoterápico é um produto feito a partir de uma planta medicinal, né, cientificamente comprovada, tem um protocolo para isso, os alemães estudam isso há muito mais tempo do que os norte-americanos. Então o hipérico ele pode ajudar em algumas pessoas. Em geral, o hipérico ele ajuda pessoas com depressão moderada. Depressão grave não ajuda. E também só vai ajudar a depressão moderada se a pessoa é virgem em medicação psiquiátrica, ou seja, nunca usou nada, tarja preta, tarja vermelha, nunca usou nada. Então pode ser que consiga funcionar com hipérico, mas com depressão grave possivelmente não. Os outros medicamentos são ali, aqueles famosos, fluoxetina, sertralina, essa turma toda, alguns suplementos também podem ser usados. A medicação não faz tudo, ela elimina sintomas depressivos, mas não cura o problema. Realmente não cura o problema? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Por isso que nós temos que pensar o que mais além da medicação, o que você pode fazer sem seu remédio. Não fique pensando que o remédio vai resolver tudo. Ah, mas a comadre lá tomou fluoxetina, ficou ótima e tal. Bom, se a pessoa tomou a fluoxetina e ficou boa na depressão, e não teve recaída nos 2 anos seguintes, talvez aquela fluoxetina deu uma levantada no humor, corrigiu os neurotransmissores, mas ela tomou umas decisões na vida para poder evitar recair na depressão. Porque se a pessoa usa a medicação, melhora, sai do quadro depressivo, mas volta a pensar de forma negativa, volta a ser uma pessoa ranzinza, ressentida, não cultiva gratidão, fica cri-cri, chata, reclama de tudo, ela vai cair de novo em depressão. Não aceita a perda, não aceita que não é a pessoa superpoderosa. Então, pode produzir efeitos colaterais, claro, todo remédio produz efeitos colaterais, inclusive os remédios naturais também, né, tem efeitos colaterais. 70% das pessoas melhoram o humor com antidepressivos, é verdade. Menos do que 20% dizem que se sentem curados durante o tratamento com antidepressivos. 25% a 30% não melhoram com nenhuma medicação. Isso é difícil, realmente. Tem pessoas que já usaram tudo que você imagina e chega com você já com uma lista assim. Por quê? Difícil de definir. Talvez uma coisa muito biológica, muito genética, muito entranhada naquela pessoa ali. Uma pessoa talvez difícil de mudar o pensamento. 50% reclamam de efeitos colaterais e metade então para com remédio por causa de efeito colateral. Dos que param a medicação, após 3 meses de uso, 77% é recaída dentro de 2 anos. Gente, isso aqui é tudo bonitinho assim, mesmo usando a medicação, ocorre recaída de 20% e 40%. Isso aqui são informações científicas. Mas não fique desanimado com isso. Sabe, nós temos que ter, eu falei no começo aqui, procurar uma mente extraordinária. Alguém falou, norte-americano adora estatística, né? São estatísticas norte-americanas. Mas alguém disse que estatística mostra tudo, mas não mostra o essencial. O que Deus pode fazer na tua vida, só Ele sabe. A questão é se você está disposta a abrir teu coração para Ele. Se você vai perseverar na busca desse Deus. Então, a medicação tem seu lugar. Se não for usada como única solução, está indicada para depressões moderadas e graves, depressões leves não precisa medicação. E a meta é parar com ela 6 meses até 1 ano. O ideal seria isso, as pessoas que estão com depressão moderada ou depressão grave. Mas já está tendo pessoas com medicação há 10 anos, 12 anos, 15 anos. Por quê? Porque talvez estejam colocando a expectativa de cura em cima do remédio só. E aí fica presa ao medicamento. O antidepressivo, ele pode melhorar o humor, sim. Está muito triste, fica menos triste. Está chorando muito, e talvez esse seja o primeiro sintoma que ele consegue segurar, na 3ª, 4ª semana de uso do medicamento. Diminui a hostilidade, que o paciente deprimido também às vezes fica irritadiço. Ele fica impaciente com ele mesmo.
chega no consultório e fala assim, que droga que eu estou aqui, não queria estar aqui, eu tenho raiva de mim de estar aqui. Geralmente quem fala isso são pessoas que foram muito produtivas, muito assertivas, muito fortes na vida e que empurrava sempre com a barriga uma emoção que precisava olhar para ela, uma perda que precisava olhar para ela, uma dor que precisava dar uma olhada para ela. Mas tipo assim, não, eu tenho meu trabalho, minha empresa, minha família, eu vou tocando, está ótimo, enfim. Então botou embaixo do tapete aquele problema, e aí esse problema vai aparecer lá quando já tem a empresa toda estabelecida, os filhos já foram embora de casa, já vai cuidar do netinho, já tem, sei lá, 12 empresas, não sei o que, tal, 3 casamentos, 4 cirurgias, 5 pontos de safena, sei lá. Aí a peteca cai, aí vem aquela dor que já estava ali há 40 anos, 50 anos, mas que não deixava aparecer, aí ela vem à tona. Aí a pessoa tem raiva. Eu sempre fui forte, sempre aguentei, sempre fui uma mulher poderosa, trabalhei fora, cuidei, eu sempre fui um homem, sei o quê, viajei, e agora eu estou com esse negócio, que frescura é essa que eu estou aqui? E fica se atacando. Está sofrendo, como eu estava lendo ontem um texto com uma equipe que estuda da PUC de São Paulo, um site muito interessante, Psicologia Fundamental. Então, o artigo que eu estava lendo, do autor, dizia assim, já tem o sofrimento da neurose, ainda fica com a culpa neurótica, ainda fica com a culpa de estar procurando ajuda. É como aqueles indivíduos que carregam um carrinho assim, vai catando papelão pela rua, e tem ali latinha, tudo está um peso danado com esse calor de 40 graus, o cara carregando ali, e vem alguém, um amigo da onça, bota ali mais um fogão velho em cima e tal, sabe? Então, já está sofrendo porque perdeu alguma coisa na vida emocional. E aí chega no consultório e fica se atacando porque está indo procurar ajuda. Procurar ajuda pode ser uma atitude de humildade, gente. Pode ser finalmente você jogar a toalha. Pode ser finalmente você parar e pensar, eu não sou tão poderoso como eu achava que eu era. A medicação pode aumentar a impulsividade, por isso que é perigoso, as pessoas que têm tendência suicida, na 3ª, 4ª semana de antidepressivo, a familiar tem que estar olhando. Porque às vezes a medicação libera a psicomotricidade, libera a impulsividade, mas não libera o juízo crítico. Pode causar uma atitude, não me importa, a pessoa pode ficar também meio zen no sentido negativo, né, meio zumbi. Então a medicação faz algumas coisinhas, mas não faz tudo, com medicação nenhuma faz tudo. Nenhuma medicação faz tudo na vida da pessoa. Mesmo as naturais. Cuidados físicos, então, você vai ter ali exercícios, tratar as doenças físicas. A massagem é importante, ajuda a diminuir o cortisol, e o cortisol é um hormônio do estresse que está aumentado em pacientes deprimidos pela irritabilidade. Porque o paciente deprimido, às vezes, no fundo, inconscientemente, ele tem um pensamento de raiva que seria mais ou menos assim, se ele expressasse isso em palavras. Eu tenho raiva de mim porque eu fui gostar de alguém que não gosta de mim do jeito que eu queria. Que raiva que eu estou de mim. Aí se deprime, porque não teve o amor que a sua expectativa alta construiu. Então vai ajudar a sair da depressão quando aprender a baixar a expectativa. As melhores pessoas do mundo não vão conseguir amar você perfeitamente. A única pessoa que consegue amar você perfeitamente chama-se Senhor Jesus Cristo. O resto, a gente tem falhas, tem limites. Né? A gente tem que perguntar para essa pessoa, você consegue amar todas as pessoas perfeitamente? Não consegue. Então, eliminar açúcar refinado é importante. Na parte da ajuda psicológica, então, a gente vai tentar entender nessa pessoa deprimida, aconteceu uma perda importante no passado dessa pessoa, ela experimenta um processo de luto, né? Alguém querido que morreu, então vamos amparar, vamos dar um colo, não precisa medicar, como eu disse, vamos ajudar essa pessoa a passar por esse processo, que é um processo doloroso, sim. Se passou o tempo, só voltando um pouquinho aqui, se passou mais de um ano e meio, 2 anos, da perda daquela pessoa, e ela continua deprimida, aí já não é um luto psicológico, ela já entrou numa depressão. Aquela perda que ela teve, pegou carona e a pessoa já entra num quadro depressivo, aí talvez tenha que ter realmente uma ajuda profissional. Será que tem desapontamentos que a pessoa não resolveu ainda, atuais? Isso está minando a sua saúde emocional? Que desapontamento é esse? Tem que pensar nessas coisas. Existem necessidades exageradas de amor para construir uma autoapreciação?
São pessoas muito bebês insaciáveis, né? Que é sempre mamar. Pessoas que elas precisam aprender a dar um pouco para os outros. Ao invés de só, me dá atenção, não me ajuda, não leva para mim aqui, não me leva ali, não me leva acolá. Tem que aprender a ser um pouco de si mesmas. As pessoas deprimidas, que quando elas... Claro, é muito difícil um deprimido sair da cama, deprimido grave, sair da cama para fazer alguma coisa que está sem prazer, está sem energia, está tudo cinza. É difícil realmente. Mas em algum momento, alguns pacientes perguntam assim, alguns parentes de pacientes deprimidos me perguntam, doutor César, o que eu faço? Eu chamo esse meu parente aqui que está deprimido para ir dar uma caminhada, para ir numa festinha de aniversário, ou não chamo porque nunca quer ir? Bom, não é nem 8 nem 80. Né? Também todo dia está enchendo a paciente da pessoa, não, vamos sair, vamos lá, olha o sol bonito, olha que céu azul, para com essa coisa aí, levanta da cama, Deus é bom, Jesus te ama, tá, vamos. Não é assim, todo dia está ali, mas também não é deixar a pessoa jogada naquela cama ali, com a janela fechada e cabeça coberta. Tem hora que você vai falar, não, vamos sim, eu vou com você, vai ser melhor para você, vem cá, vou pegar uma roupa, vou te ajudar a escolher, né, incentiva, que a pessoa, às vezes, quando ela sai e vai numa festinha de aniversário, mesmo que ela fica no cantinho lá no aniversário, come lá seu bolinho e tal, ela se sente melhor. Na hora de ir, muito difícil, mas depois se sente melhor, desparece um pouco. Igual caminhada, depressão, a pessoa que faz caminhada e tem depressão, ela melhora mais rápido do que as pessoas que têm depressão e não fazem caminhada e usam só remédios. Por quê? Porque a caminhada, cria ou não cria, com vontade ou sem vontade, ela libera alguns neurotransmissores que ajudam a corrigir a depressão. Então, o paciente deprimido, geralmente ele fala o quê? Quando você convida para dar uma caminhada? Não, quando eu melhorar eu vou caminhar. Mas o certo é, eu tenho que caminhar para melhorar. Agora, realmente é difícil o paciente deprimido levantar, a pessoa deprimida levantar da cama e caminhar? Muito difícil. E eu repito para vocês, não é frescura, é o cérebro que não está funcionando. Então, mas essa pessoa tem que entender o lado que ainda funciona de racionalidade. Meu Deus, me dê força, eu vou me levar e vou lá. Eu trabalhei no Centro de Vida Saudável e chegou a nós lá um homem que viajava o mundo inteiro. O sujeito falava 3 línguas, sei lá, muito ativo, proativo, hiperativo, assertivo, mas estava ficando viciado em medicação. Estava usando um monte de Lexotan por dia. Comprava alguns países que ele viajava, comprava Lexotan sem receita. E começou a ter umas ideias depressivas. Resumindo a história, tentou suicídio. E a companheira dele chegou na hora H. Pegou, estava num sítio, pegou o sujeito, levou rápido ao hospital e foi transferido para um hospital do Rio de Janeiro. Ele estava em outro estado, no interior, e ficou na UTI, morre, não morre, recuperou, não morreu, foi para o Centro de Vida Saudável que eu trabalhava, para nós trabalharmos com esse indivíduo, nossa equipe, né? Hidroterapia, alimentação, exercício, psicólogo, psiquiatra, tudo isso. Ele entrava na minha sala, esfregando o joelho, e falava, César, não aguento, que angústia, o que eu faço com essa angústia? E nós tínhamos um grupo de apoio, toda semana, 2 vezes por semana, grupo de apoio. E aí ele foi aprendendo a lidar com essa angústia. Ele foi entendendo que a medicação, a angústia era em parte pela abstinência da medicação, síndrome da abstinência, né, que ele usava doidado, tomava Lexotan igual você bebe água, bromazepam. E em parte pela dor emocional dele, em parte pela dor que foi acumulada ao longo dos anos e que ele não deixava sair, disfarçava com a falsa alegria dele. Falsa não de ser hipócrita, mas ele não sabia lidar com isso, então ele... E aí um dia ele estava no grupo, ele foi aprendendo, ele falou assim, olha, eu estou deitado ali no meu quarto, na clínica, né? Falou para o pessoal da equipe do grupo, eu estou deitado no meu quarto, está na hora de todo mundo caminhar, eu estou zero com vontade de caminhar, vou fingir que o nome dele é José. Aí ele falou assim, pois é, mas eu aprendi uma coisa, que quando eu caminho, eu já vi que eu me sinto melhor, na volta eu me sinto melhor. Na hora de ir, é difícil, parece que tem 10 pianos em cima de mim. Parece que tem 1 tonelada aqui me amarrando nessa cama. Mas eu aprendi que me ajuda. Então eu digo assim, José, fazer o seguinte, você quer ficar deitado, aí você fica, mas eu vou caminhar. Aí ele se levava, né? É assim que você tem que fazer.
É assim que eu faço às vezes, quando estou com vontade zero de caminhar, eu me levo, né? Aí vou escutar uma coisa aqui no audiolivro e ajuda a disfarçar. Então caminhar é importante. Será que a pessoa está desesperada em relação a alguma coisa? Muitas pessoas se deprimem porque elas perderam a esperança. Na verdade, a perda da esperança está no núcleo da depressão. Eu não falei aqui, mas a Organização Mundial da Saúde prevê que no ano 2020, a depressão vai ser a segunda doença do mundo. E no ano 2030 vai ser a primeira doença do mundo. 2020, a segunda deverá ser ainda as doenças cardiovasculares. Por que a depressão está avançando nesse mundo? Perda da esperança. Então, ela está desesperada com alguma coisa. Existem conflitos entre dependência versus independência. Tem dificuldades essa pessoa para desenvolver um contato afetivo com os outros. Isso é muito importante. Saúde mental tem a ver com você sentir o sentimento e expressar o sentimento. Você dizer para alguém, você abraçar alguém, você falar com alguém, verbalizar. Saudade de sentir de você. Me dá um abraço aqui. Então, expressar o sentimento. O professor Peter Safenel, de Harvard, desenvolveu, ele fez uma palavra nova, um neologismo chamado alexithymia. Alexithymia é a incapacidade de sentir o sentimento. Tem pessoas que são frias, são ótimas profissionais, mas em termos no nível afetivo, elas têm um bloqueio dessa afetividade. Então, esse bloqueio da afetividade pode contribuir, entre outras coisas, para um quadro depressivo. Uma doença mental que é típica de bloqueio da afetividade, é uma anestesia grave do sentimento, chama-se esquizofrenia. Mesmo na criança. Você abraça uma criança esquizofrênica, ela escorrega por você igual um sabonete. Ela não sabe abraçar, não sabe lidar, não tem emoção. Ou a emoção está muito anestesiada. A pessoa perfeccionista também pode desenvolver um quadro depressivo, que a pessoa fica esgotada, chamado burnout, acima do burnout, a pessoa que está muito esgotada, ela pega pesado com ela mesma, ela não tem misericórdia com ela mesma, é uma pessoa dura com ela mesma. Então, tem uma hora que o cérebro começa a pifar e começa, talvez, nessa pessoa, a desenvolver um quadro depressivo. Aqui eu estou falando, já falei sobre expressar emoções. Agora, uns pontos a pensar. Você conhece uma pessoa deprimida, ou se você está deprimido ou deprimida, sem ser medicação, o que mais que você vai fazer? Sem ser a medicação e sem ser aquilo que eu coloquei no começo para você, que é o número 1 para mim, que é a tua relação com Deus, o Deus Criador, botar o joelho no chão e clamar a esse Deus, porque Ele vai te responder. Gente, Deus responde as orações. Jesus disse uma coisa assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando você for fazer uma oração, seja em pé, seja descascando batata na pia, seja dentro da condução, seja embaixo de chuveiro, qualquer lugar é lugar de você elevar a Deus a oração. Reza é diferente de oração. Rezar é quando você usa uma coisa já pronta. Você lê uma coisa pronta. Pai nosso que está no céu e tal. Tem seu lugar isso? Claro que tem seu lugar. Você pode rezar um salmo. A oração é diferente. A oração você usa a sua palavra, você usa, é um diálogo que você faz com Deus. Então você abre seu coração a Deus. E Ele vai responder. Então, alguns pontos a pensar. O que a pessoa deprimida perdeu? Não é quem ela perdeu, é o que ela perdeu nessa situação. Admite agora a impotência e que não consegue ir sozinha? Será que ela chegou nesse ponto? O alívio do sintoma é diferente do aprendizado sobre lidar com a dor. Porque o medicamento alivia o sintoma? Sim, alivia o sintoma. Mas e aprender a lidar com a dor? Queridos, nós vivemos numa sociedade chamada pós-moderna, da Primeira Guerra para cá, em que a ideia da sociedade que a gente vive, que as redes de televisão querem enfiar pela goela dentro da gente, seja a top, seja com a mais simplesinha,
você não pode ter dor, você não pode ter dor, vamos fazer uma coisa para você não ter dor. Aí entra remédio, sexo, novo carro, novo iPad, tal, novo relógio, nova Bíblia, novo, sei lá, qualquer microfone, qualquer coisa. Eu escutei ontem um pedaço, hoje outro pedaço, uma declaração do ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Muito linda a declaração dele, né, sobre consumismo. Então, o mundo hoje conspira contra o pensamento. O mundo hoje defende o sentimento. O que vale é o que você sente. Meus amigos, essa filosofia de que o que vale é o que você sente é extremamente perigosa. É tão perigosa quanto você dirigir um carro em que o volante está com uma folga muito grande. Sabe, um carro velho, bem antigo, um caminhãozão, já dirigi uma picape lá no Mato Grosso que estava aquela folga. Perigoso você dirigir um carro assim. É um carro que está com freio já quase. Uma vez estava chegando em Nova Friburgo, aqui na Dutra, meu carro acabou o freio na Dutra. E agora? Aqui perto de São José. Então, aprender a lidar com a dor. O mundo quer enfiar pela sua cabeça dentro de que nesse mundo você vai ser toda a felicidade que você quer ter. Não, você vai ter um novo casamento, uma nova medicação vai surgir, Nós temos dores, queridos. Nessa existência há angústia. Você quer recuperar seu bem-estar sem ter que enfrentar suas angústias? Não aguenta muito tempo isso, o remédio não aguenta muito tempo isso. E no consultório a gente vê pacientes que tem um no extremo aqui, o outro no extremo aqui. Eu tenho paciente que chega assim, não quero usar remédio, precisar eu vou usar, mas eu prefiro não usar. Eu gosto mais desses pacientes, que estão dispostos a lidar com a sua angústia, aprender. A gente chama de psicoeducação. E tem aqueles que já chegam, doutor, vai passar um remédio para mim hoje? Eu tenho uma cliente do interior do Rio, e ela é professora aposentada, já tinha usado trocentos remédios, veio a mim com mais um psiquiatra, esse é o bom, esse vai resolver, na base de remédio, né? E aí eu estava tomando 4, 5 medicamentos, meu Deus, que essa mulher fica em pé. E aí, tomando lá, eu ajustei aqui a dosagem, troquei uma coisa, depois, aí ela sempre me ligava quase que todo dia, e o que eu faço com isso? O que eu estou com isso aqui? Tarará. Aí um dia ela ligou, eu tinha trocado a medicação, expliquei que ia baixar a dosagem, porque tinha efeito colateral, uma nova medicação, talvez pudesse ajudar um pouquinho melhor. E ela ligou para mim, doutor César, olha, aquele remédio está me dando esse efeito assim, ruim, e o senhor me dá um remédio para parar com esse efeito ruim? Adoro tomar remédio. Se você é uma dessas pessoas, comece a mudar seu pensamento, saia desse pensamento ordinário, né? Comum, convencional, e comece a desenvolver um pensamento extraordinário, que é o que Deus vai me ajudar a lidar com a minha dor. Que dor é essa que eu tenho que encará-la algum dia da minha vida, para poder finalmente sair da situação. Dá para ver a conexão entre o sofrimento atual e a história pessoal do passado? Isso é uma coisa difícil para algumas pessoas. É uma sequência de... Às vezes você está com 42 anos de idade, tem um quadro depressivo agora, com 42 anos. Só que tem uma história atrás, tem alguma perda ali, uma separação dos pais, um pai abusivo, um namorado violento, um casamento que frustrou por alguma coisa, um problema no trabalho, várias coisas. Às vezes acontece uma coisa ali na frente, não passou no vestibular, pronto, faz depressão. Não, mas tem uma história atrás. É que, em geral, nossa mente, ela protege de perceber as dores. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A nossa mente meio que bota embaixo do tapete aquelas dores muito difíceis da gente encarar conscientemente, porque a dor dói, e a gente não quer sentir dor, então a mente diz assim, tá bom, você quer esquecer? Tá bom, vou esquecer, pá. E aí bota para o inconsciente. Mas ela está ali, é igual uma brasa que está embaixo do pó de serra, né? Está ali, vai queimar o pé. Em algum momento ela vai ter que vir à tona para você ver que dor é essa, da onde ela veio, o que eu posso fazer com ela.
Aí sim, aí você começa a ter um caminho de resolução definitiva desse sofrimento mental, porque você vai aprender a lidar com a sua dor. Quem sabe, tá bom, um empurrãozinho medicamentoso, pode ser que tenha, tomara que não. Bom, vou terminando. Outros pontos a pensar. A pessoa com sofrimentos mentais que procura um profissional para tratamento, a pessoa com sofrimentos mentais que procura um profissional para tratamento, ela pode recusar ou aceitar, reconhecer que há importantes conflitos e ansiedades internas. Isso chama-se caminho da recuperação. O caminho da recuperação tem que passar pela aceitação de que tem algumas lutas interiores que você vai ter que dar uma olhada para isso, para ver como resolver. Precisa também reconhecer que tem o direito de mudar seu comportamento na vida. Isso chama-se caminho de mudança inicial. Você decide assim, vou parar de sofrer, não é possível continuar assim. Preciso aprender a colocar limite para as pessoas abusivas, preciso aprender a defender meu dinheiro, preciso aprender a ser uma pessoa mais otimista. Eu tenho direito disso. Porque tem pessoas que se acham que não têm direito de ter coisas boas. A vida é assim, aprendi assim, a lente com que elas enxergam a vida é muito contra elas. E tem pessoas que procuram tratamento e precisam então reconhecer a existência e a importância do mundo inconsciente. Mundo inconsciente tanto no sentido psicológico quanto espiritual. Mundo inconsciente significa algumas angústias que você tem, vem da onde? Vem de algum conflito que não está consciente da sua cabeça, mas está ali. Quando você tem uma febre, hoje liguei para minha filha, meu netinho está com febre hoje. Estou preocupado. A febre. É chato ver uma criança com febre, né? De onde vem essa febre? Tem que descobrir. É amidalite? É apendicite? É o quê? Inflamação de um dente? A febre indica que tem alguma parte no corpo que está em luta. O sistema imune está lutando contra algum vírus ou alguma bactéria. A febre é um sinal de que tem uma luta aqui dentro, inflamatória, infecciosa. Então, uma angústia muito alta, uma tristeza muito forte que não passa, está dizendo que tem alguma luta no seu mundo emocional. Você tem que dar uma parada e ver que luta é essa. Porque se você usar só o remédio, é como você está com a febre e usar só o antitérmico. Ué, mas qual é a infecção? O antitérmico abaixa a febre? Abaixa, mas o que está causando essa febre? Bom, isso aqui minha filha falou, eu vou pular tudo isso aqui. Eu queria mostrar para encerrar, esse aqui foi um estudo feito e publicado na revista da UFRJ, com pessoas deprimidas, 75 pessoas deprimidas, que tinham distorções de pensamento. A Thaís falou muito sobre isso, então só vou passar rapidamente sobre isso. Olha, de 75 pacientes, a maioria tinha pensamentos de desesperança, que é o que eu falei, está no núcleo da pessoa deprimida. Então, se você está deprimido, vem aqui na classe estudar um pouco da Palavra de Deus, ela traz muita esperança para você. Essa mulher, ela tinha uma depressão e tinha ideias suicidas. Tem paciente deprimido que tem ideia suicida e tem paciente deprimido que não tem ideia suicida. Tem pessoas que têm ideia suicida, mas não têm coragem de se matar. E tem pessoas que têm ideia suicida e, se der bobeira, vai se matar. E desses tem uma minoria que vão se matar de qualquer jeito. Infelizmente. Pode estar no melhor psiquiatra do mundo. É um mistério. É um mistério. Igual alguns alcoólatras que nunca vão se recuperar. É um mistério. É a minoria, mas é um mistério. Igual 15% das anoréxicas se suicidam. Que isso? Para mim, tem alguma coisa a mais além dos aviões de carreira, que entra no campo espiritual. Mas essa mulher tinha uma ideia suicida. Ela vivia pensando assim, eu estarei melhor morta. Meu bebê, o conteúdo do pensamento dela era assim, meu bebê ficará melhor sem uma mãe deprimida. Meus pais não gostam de mim e será melhor eu não estar por aqui. Meu marido não me quer, assim ninguém me quer. Nunca serei capaz de lidar com minha vida. Isso rodava dia e noite na cabeça dela.
Aí ela começou a tomar medicação e continuar pensando assim, não melhorava. E ela começou então a aprender a lidar com seus pensamentos, com as suas angústias, com os seus conflitos, e ela começou a mudar a forma de pensar. Olha como é que ela começou então a pensar com a ajuda que ela recebeu para entender isso. Eu me recuso a ficar pensando que é melhor morrer. Minha vida está nas mãos de Deus. Meu bebê não ficaria melhor sem minha presença. Sou sua mãe e ele precisa de mim. Posso aceitar o jeito de meus pais me amarem. Meu marido tem os problemas dele e não é por isso que eu vou me maltratar. Posso aprender a lidar com a minha vida. Então, queridos, eu vou ficar por aqui, tinha umas coisas ali. Jesus falou uma coisa interessante, ele falou assim, conhecereis a verdade, eu e a verdade... Então, mesmo que você não tenha depressão, mesmo que você esteja com alguma luta emocional da sua vida, que não te leva à depressão, mas que está te angustiando, você coloca para Ele isso, Senhor Deus, qual é a verdade que eu preciso conhecer sobre mim mesmo para eu ser liberto? Você não precisa entrar para a igreja nenhuma para Deus te responder essa oração. Você não precisa dar dízimo para ninguém para Deus te responder essa oração. O que você precisa é ter a disposição de se achegar ao Senhor Deus e falar com Ele. E insistir com Ele. E perseverar nessa oração. E aí Ele vai dirigir tua mente, você lê um texto, você lê um texto bíblico, mastiga o texto, pergunta o que esse texto tem a ver comigo. E preste atenção na providência. Gente, no dia a dia da vida, as coisas não acontecem por acaso. Preste atenção. Eu gosto de um adesivo que às vezes eu vejo em carro, eu vejo mais lá no Rio de Janeiro do que aqui. Um adesivo está escrito assim, olhai bem as montanhas. Preste atenção. Deus está perto para ajudar você. Eu não estou falando de religião ABCD, eu estou falando da relação de Deus com você. Faça isso. Tem eu chamaria de mente aberta. Mente aberta é você não ter nenhum preconceito. Mente aberta é você acreditar que a solução para o teu problema vai vir pelo canal que Deus achar que vai chegar no teu coração. Pode ser uma criança, pode ser um bêbado, pode ser um passarinho, pode ser um programa do Novo Tempo, pode ser... Eu trabalhei em Copacabana, um consultório a 2 quadras da praia, entre a rua Bolívar e Barão de Ipanema. Então, na quadra que vai da rua Barata Ribeiro, na nossa Copacabana com a Barata Ribeiro, tem na Barão de Ipanema, eu acho, tem uma igreja católica. E eu já era protestante nessa época. E aquele dia, eu saí para almoçar e fui em direção à igreja. Às vezes, faz muito tempo que eu não faço isso, bastante tempo, alguns anos. Mas entrar numa igreja católica, quando não está na hora da missa, para mim me passa reverência, aquele silêncio, assim, sabe, tranquilidade. Às vezes essa igreja aqui, a minha igreja aqui, é muito barulhenta, parece um mercado. A igreja adventista mais agradável que eu já visitei na minha vida, já conheço de vários países, é a comunidade árabe em São Paulo, Vila Mariana. Ali tem uma reverência legal, eles zelam por isso. Mas aquele dia, então, eu fui em direção à igreja ali, e aí estava tendo uma missa, não sei porquê, devia ser alguma coisa especial, na hora do almoço, uma missa, tá bom. Mas que pena, eu já ia dando meia volta, quando alguma coisa falou assim, dá uma entradinha. Aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei assim, tinha um monte de gente, talvez o pessoal que estava na hora do almoço mesmo, que foi lá assistir, né, mas tem muita gente em pé. Eu cheguei assim um pouquinho, fui chegar para ver o que estava acontecendo, e estava na hora acho que chamou homilia, né, o padre falando. E aí eu estiquei o ouvido e peguei um pedaço do sermão do padre, assim uns 3 minutos que eu fiquei escutando. E o que eu escutei era tudo o que eu precisava escutar aquele dia. Então, Deus sabe o que você precisa.
Diga para ele: Senhor, aonde está a verdade que eu preciso conhecer para ser liberto da minha dor? Ele vai te mostrar. Amém. Bom, eu só queria terminar, vou fazer uma oração aqui para terminar. Se você quiser mais informação, pode entrar no meu site, doutorcesar.com.br, doutor com D-O-U-T-O-R, César com S, não tem acento, doutorcesar.com.br, no site dessa comunidade aqui, que eu acho que é iasdjardiamerica.com.br, talvez você vai ter nos próximos dias, não sei se o pessoal vai confirmar, essa palestra em vídeo, tá? Tem a da minha filha também no Facebook. Eu queria só, para terminar, então, dar o brinde para vocês. O pessoal da nossa equipe aqui vai entregar. Quem levanta a sua mão, você que está visitando aqui, que não é membro dessa comunidade. Que legal, bastante gente. Vamos lá, por favor. Tem para todo mundo, tá? Tem para todo mundo. Se você pensar assim, se me desse para eu levar para aquele meu irmão, minha mãe, meu pai, peça mais um, que a gente dá mais um para você. Tá? Não saia sem o livro. Relembrando a você, sábado, 9 horas tem aqui um culto, e às 11 horas a classe bíblica aqui, tá, gente? Muito interessante, você que está visitando. Pode vir, vai ser uma alegria para o professor que está coordenando aqui as visitas. E domingo à noite, 7h30, também tem uma reunião aqui, não sei qual vai ser o tema, domingos e quartas, 7h30 da noite. E sábado já é especial, tem 9 da manhã e 11 a classe bíblica aqui. Tá bom? Todo mundo recebeu? Tem alguém que não recebeu? Levanta a mão, todo mundo recebeu. Lá atrás, por favor, tem gente lá. Se você precisar de mais um, que eu falei, para dar para uma pessoa especial, você pode pedir que a gente vai dar para você, tá? Tem mais um ali, ó. Isso. 9 horas, está na hora de terminar. Mas eu queria dizer o seguinte, esqueci, desculpe. Você tem alguma pergunta para fazer sobre depressão, sobre nessa área que eu falei aqui? Alguma pergunta? A pergunta dela é o que a família pode fazer com a pessoa deprimida. Primeiro, entender que aquilo ali é uma doença. Segundo, ter uma empatia com essa pessoa, não ficar cobrando ela, que ela tem que ter uma resposta que ela não consegue ter. Terceiro, animá-la a fazer alguma coisa, como eu estava dizendo, não é todo dia também, mas dá uma animada. Não, vamos dar uma voltinha ali comigo, eu vou no Parque dos Eucaliptos com você, vamos dar uma caminhadazinha ali, ou no Parque da Cidade, né? Você levar, pelo menos 3 vezes por semana, levar essa pessoa, mesmo um pouquinho, não vou dizer forçando, mas animando bem mesmo. Não, vamos sim, vem cá, vou pegar teu tênis, vamos lá, qual calça você quer botar? Não quero ir, não, você quer essa de moletom ou quer essa aqui? Você vai meio que empurrando um pouquinho, porque a pessoa vai sentir bem depois, né? Orar por ela, conferir se ela está tomando a medicação, se é o caso de usar a medicação, porque às vezes o deprimido está tão desesperançado que pensa, não vou tomar mais nada, porque não adianta mesmo, então, não, vamos tomar sim, tem que fazer o efeito, acompanhar na consulta médica, não quero ir mais, porque acho que não, vamos sim, vamos lá falar com o doutor, né? São essas características. Alguém mais? Lá. Pode ser um quadro depressivo, pode ser o chamado síndrome de burnout, síndrome de esgotamento. Né? Então, ela precisar de ajuda, né? Se é esgotamento, e a pessoa tem um perfil, tem um trabalho que é muito mecânico, muito manual, aí ela vai ter que ter um lazer mais de leitura, de passeio na natureza. Se é uma pessoa mais intelectual, mais sedentária, trabalha no escritório o dia inteiro e tal, então ela vai precisar de uma atividade mais física para poder caminhada em meio à natureza, para sair desse esgotamento. Vai pedir ajuda, né, delegar um pouquinho, alguém vai chegar e, não, eu ajudo você a fazer isso, não, deixa que eu fique com as crianças, não, olha, eu vou fazer a compra para você no mercado, fica descansando hoje em casa. Então entra o apoio
da família ou de alguém, amigo que está ali. Então, pode caminhar para a depressão? Pode. Mas geralmente a depressão vai caminhar nesse caso se a pessoa perde a esperança. Ela pode ficar esgotada, mas não perder a esperança. Então, talvez não entre no quadro depressivo. Alguém mais? Bom, por esse dado só, eu não posso dizer que ela vai ter a depressão. A pessoa pode não ter vontade de trabalhar por acomodação, por superproteção, porque tem alguém que está sempre bancando as coisas para ela, porque ela tem um desrespeito por si mesma, se acha incapaz de fazer qualquer coisa, porque tem uma crença negativa muito pesada de que ninguém vai dar emprego. Não necessariamente é um quadro depressivo, né? O quadro depressivo tem que ter aquelas características. 2 semanas tem que ter desânimo, tristeza, apatia, falta de vontade de fazer as coisas, falta de esperança. Uhum. Uhum. É. É. A pergunta dela é se a pessoa vem usando medicação durante vários anos e tal, e de repente não quer mais usar a medicação e quer parar de repente com tudo. Se a pessoa, tecnicamente falando, não deveria fazer isso, mas há casos que a pessoa para com tudo e ela está com fé, ela está otimista e, coisa que a medicina não sabe explicar, ela para com tudo e não tem síndrome de abstinência. Isso pode ser no mundo das drogas, maconha, cocaína, crack, ou pode ser no mundo dos medicamentos. Eu conheço pessoas que pararam de vez, até me assustaram, um paciente meu parou tudo e não era para ter síndrome de abstinência, não teve. Então vai depender da cabeça, da motivação. Se a pessoa toma a decisão na vida de enfrentar as dores, enfrentar a vida, ter confiança em Deus e ser otimista, o cérebro faz coisa fantástica. Então ela para com o remédio e não vai ter efeito colateral. Uhum. Nós psiquiatras geralmente falamos isso para os pacientes porque a ciência mostra isso, os estudos científicos mostram que certos medicamentos não podem parar de uma vez. Exemplo, tranquilizante da família dos benzodiazepínicos, ou seja, alprazolam, diazepam, bromazepam, lexotan, rivotril. Essa turma, a pessoa usa mais do que 6 meses todo dia, se vai parar tem que ter um desmame em torno de 3 meses, mais ou menos, gradativamente. Tem pessoas que param de repente e não tem problema nenhum. Tem. Acontece? Acontece. Como é que se explica isso? Motivação, fé, confiança, determinação, querer viver bem, ajudar uma pessoa. Isso pode acontecer. Tá bom? Tá certo. Então entenderam aqui, a mãe dela ficou viúva e a partir daí tem um quadro depressivo, acha que a vida não tem sentido, né? Não quer usar medicação, aí não quer se tratar, não quer ir no médico e tal. Bom, aí aquilo que eu falei, é difícil, né? Quando a pessoa também não quer se ajudar e é adulta, se é criança é diferente, mas se é adulta é difícil. O que a gente vai fazer é colocar um artigo para ela ler, né, vez ou outra, tem um programa de televisão interessante, vamos assistir, vamos ir comigo, aí assiste,
né? Vai ter uma palestra em tal lugar lá, vamos assistir a palestra. Não, não quero, não, vamos lá, eu levo, tal. Por aí. É aquilo que eu falei do vínculo, né? Talvez algumas pessoas, o vínculo foi tão forte que não aceita a perda. Hã? Era só os dois. Bom, orar por essa pessoa e ver se tem um despertar na cabeça dela para ela ver que a vida dela é mais importante do que a perda que ela teve. A última pergunta lá. Hã? Se existe doença psicológica? Deixa eu entender sua pergunta. Você quer dizer que a pessoa tem uma doença física, mas que é de origem emocional, é isso? Sim, claro. Chama-se doença psicossomática. A causa principal são estresses emocionais e não uma causa física. Então tem várias doenças que são assim, né? Doença do aparelho digestório, doença da pele, doença do sistema imune, várias doenças são assim. O estresse mental acaba perturbando a parte física da pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que são muito inseguras, que quando elas vão viajar para um ambiente qualquer, vão até visitar um parente que gosta, mas são muito inseguras, quando chega lá, tem uma prisão de ventre, constipação intestinal. Aí volta para casa, resolve tudo, melhora o intestino. Olha só, então essa pessoa tem um problema emocional que estoura, vamos dizer assim, no intestino. São chamados órgãos de choque, né? Então, tem pessoas que têm uma raiva muito reprimida, vai ter tipo um asma. Tem pessoas que têm lúpus, que têm vitiligo, são doenças autoimunes. O que são as doenças autoimunes? Né? Doenças autoimunes são as doenças que atacam o corpo, porque o corpo não está reconhecendo o corpo. Como é que pode? O corpo começa a atacar ele mesmo. Por que isso, né? Então isso tem uma causa possivelmente emocional importante, embora algumas causas físicas também, alimentação desregrada. Mas sim, a mente descarrega no corpo aquilo que ela não está pronta ainda para poder lidar no nível consciente. Gente, boa noite. Vamos ficar em pé para fazer uma oração, para terminar, né? Eloy, a oração, né? Quer fazer alguma coisa? Fecha seus olhos e vamos orar a um Deus Criador. Senhor Deus Criador, obrigado porque nosso coração está batendo, porque a vida vem de Ti. Nós conseguimos pensar porque a vida vem de Ti. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, nós queremos, além de Te agradecer pela vida, pedir que o Senhor nos dê uma vida extraordinária. Ajude essas pessoas que vieram aqui, que estão com alguma luta, ou que tem algum parente que está com alguma luta emocional, seja depressão, outro sofrimento. Ajude para elas, em primeiro lugar, buscarem o Senhor em oração, abrir sua palavra, ler sua palavra, clamar ao Senhor e queira orientá-las. Se elas precisam de alguma ajuda profissional, queira ajudá-las a encontrar um bom profissional. Mas se elas podem ter a resolução direto com o Senhor, dê a elas fé para isso. Mostre para elas hoje, ainda, quem sabe amanhã, que o Senhor está presente na vida dessas pessoas, naquilo que às vezes se chama de acaso. Perdoa os nossos pecados, abra a nossa mente para a gente ver o mundo espiritual. Muito obrigado, nos proteja nessa noite em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos.